Alcaraz de saída do Flamengo, é isso mesmo que vocês estão ouvindo. O Alcaraz não vai ficar no Flamengo, vai para o futebol inglês e a gente vai contar todos os detalhes dessa situação. Por que que o Alcaraz está de saída do Flamengo, por que que o Flamengo está negociando um jogador que chegou recentemente, jogador esse que goza do prestígio de ter sido a maior compra da história do Flamengo até o momento, 20 milhões de dólares. Rapaz, Alcaraz de saída, a gente vai contar isso. Teve também proposta recusada pelo Wesley ontem, proposta feita ontem por um clube russo que a torcida do Flamengo não gosta muito, e o Flamengo recusou. Recusou por quê? Não foi só por causa de valor não, a gente vai contar aqui. E Danilo, vai para a Supercopa do Brasil ou não vai? Também contaremos aqui para vocês no vídeo de agora. Também falaremos sobre Jorginho. Pois é, vou dar um spoilerzinho para vocês. O Jorginho tem gostado bastante da repercussão nas redes sociais da torcida do Flamengo. Isso tem mexido com ele, pelo menos ele falou isso nas últimas reuniões com o Flamengo. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar o vídeo com os amigos, com as amigas, e assim mais pessoas vão se inscrevendo e o canal vai crescendo mais ainda. Vamos lá, eu vou começar falando do Danilo, tá, galera? Ele foi regularizado no bid da CBF e ele está sim relacionado para pegar o Botafogo. Essa informação eu apurei, confesso que até a gravação desse vídeo não sei se o Flamengo já tinha divulgado a lista de relacionados, porque o Flamengo já vem adotando essa regra, né, de divulgar a lista de relacionados, o que é muito bom, mas antes de começar a gravação do vídeo aqui, o Flamengo não tinha divulgado, mas eu apurei que o Danilo vai sim viajar com a delegação para pegar o Botafogo lá em Belém, jogo da Supercopa do Brasil, que vale taça, vale dinheiro, vale título, vale grito de campeão. E eu repito o que eu falei em outros momentos, para mim o Flamengo é o grande favorito para esse duelo. Começou a preparação antes que o rival Botafogo, manteve a base do time, né? Embora tenha vendido o Fabrício Bruno, e o Felipe Luiz tem mostrado que ele tem feito um ótimo trabalho aí durante os treinamentos, porque no jogo de ontem, por exemplo, contra o Sampaio Corrêa, embora tenha sido um time reserva, mas a gente pôde ver um time jogando da mesma maneira que o time titular, eu digo taticamente falando, né? Então o Felipe Luiz está sim conseguindo fazer um bom trabalho à frente da equipe. Bom, pessoal, o Wesley, Zenit da Rússia, Zenit, aquele mesmo que sempre dificulta a vida do Flamengo, fez uma proposta ontem ao Flamengo, proposta oficial, papel timbrado, no valor de 25 milhões de euros para contratar o lateral direito Wesley. O Flamengo recusou no primeiro momento e, pelo que eu sei, também o jogador não iria ficar muito animado de ir para a Rússia, não é um mercado na Europa que ele deseja nesse momento, ele entende que pode jogar em outro mercado com mais visibilidade, enfim, do que a Rússia, mas o importante é o seguinte: o Flamengo recusou, nem abriu conversas, e o Flamengo recusou não só por conta do valor de 25 milhões de euros, que eles consideram baixo. O Flamengo entende que, com a disputa do Super Mundial no meio da temporada, o jogador vai se valorizar e há chance de chegar a uma proposta de 35 milhões de euros. Então o Flamengo espera vender o Wesley por 35 milhões de euros. Gente, é muita grana. Acho difícil? Acho. Acho impossível? Não, nem um pouco. Estamos falando de um mercado muito inflacionado, mas muito inflacionado mesmo. Então não acho nenhum absurdo caso o Wesley faça boas partidas até lá e também no Super Mundial, que a visibilidade dele aumente, a valorização obviamente vai aumentar e assim o Flamengo consiga fazer uma baita venda com o lateral direito Wesley, que está recebendo muita proposta, muita sondagem do mercado do exterior, mas até o momento o Flamengo bate o pé e não negocia o jovem lateral direito. Quem pode ser negociado a qualquer momento, repito, é o Lohan. O CSKA sim está conversando com o Flamengo, mantém as conversas, tem melhorado bastante as condições de pagamento. O Flamengo entende que o Lohan pode ser vendido a qualquer momento, tal como aconteceu com o Alcaraz. Ele saiu, é isso mesmo, jogador que o Flamengo comprou na última janela de transferência, a compra mais cara da história do Flamengo, 20 milhões de dólares, junto uma equipe europeia. O argentino chegou, não caiu muito nas graças, considerado reserva com Felipe Luiz.
Esse ano foi testado no amistoso contra o São Paulo como centroavante. E aí, há pouco, nessa sexta-feira, dia 31 de janeiro, o Flamengo divulgou através de uma nota oficial que o Alcaraz está de saída do Flamengo e vai para o Everton da Inglaterra por empréstimo com obrigação de compra. Vender como assim? O Flamengo está emprestando o Alcaraz? Não era melhor vender? Vocês vão entender. A janela de transferência da Inglaterra fecha segunda. Ou seja, não daria tempo de fazer uma operação de venda e compra, obviamente, do Everton. O que o Flamengo e o Everton fizeram? Beleza, eu te empréstimo com uma meta extremamente fácil de bater, e assim que ele bater, você compra esse jogador. Pode ser assim? Beleza, pode ser assim. Isso é um modelo de negócio que tem acontecido bastante. Inclusive aconteceu com o Thiago Maia quando ele foi para o Internacional. Na ocasião, a janela de transferência ia fechar para o Internacional fazer a compra. O que o Flamengo fez? Botou empréstimo com obrigação de compra a partir de uma determinada data. E aí o Flamengo vendeu o Thiago Maia. E é o que vai acontecer agora com o Alcaraz. Ele está sendo emprestado e ele vai ser comprado. Confesso para vocês que não sei o valor exato. O que eu sei que a pessoa me garantiu, é quase o valor que o Flamengo comprou o Alcaraz na ocasião, na temporada passada. Ou seja, o Flamengo está vendendo o Alcaraz por um valor menor. É pouco menor, segundo essa pessoa do Flamengo. Faz sentido, ele não se valorizou, pelo contrário, era considerado reserva. Então acho que só o fato de o Flamengo recuperar quase o valor investido, para mim já é um ganho da diretoria do José Botto. Inclusive, na nota oficial do Flamengo, o José Botto explica a saída do Alcaraz. Não tem como eu ler aqui, obviamente, que eu estou dentro do carro, mas deixa muito claro que o Felipe Luiz não iria utilizar o Alcaraz, que ele estava fora, digamos, da linha do que o Felipe Luiz pensa para a equipe dele, na parte tática, também na parte técnica. Ele não seria utilizado, era um jogador que iria perder cada vez mais espaço, e por conta disso o Flamengo preferiu liberar esse jogador, negociar esse jogador. Eu acho que foi uma cartada certeira da diretoria do José Botto. Inclusive trabalhou em silêncio. Eu fui pego de surpresa, por exemplo, ninguém sabia dessa, ninguém havia mencionado que o Alcaraz pudesse deixar o Flamengo nessa janela de transferência, e vai acontecer. Ele vai para o Everton, e ele indo, outro jogador tem ótimas chances de chegar. Embora tenha gente dizendo que nem negociação tem, mas já teve conversas, reuniões por videochamadas com o Jorginho. O Jorginho autorizou 2 agentes brasileiros aqui do Brasil a conversar com o Flamengo em relação a essa possível negociação, e não é a primeira vez que esses 2 agentes conversam com o Flamengo para uma possível vinda do Jorginho. Na gestão anterior, esses mesmos agentes conversaram com o Flamengo, entre aspas, oferecendo o jogador, falando, vamos tentar trazer. Só que agora o negócio está muito próximo de acontecer. Por quê? O Flamengo vai com tudo para cima do Jorginho. Já tem um acordo com o Jorginho. Na última videoconferência, na videochamada que o Flamengo teve, José Botto, Jorginho e esses 2 empresários, o Jorginho mencionou que está muito feliz com a repercussão, que ele está se sentindo abraçado, querido, que é legal sentir isso, que fica imaginando como é que vai ser se ele viesse mesmo para o Flamengo, tivesse sucesso. Outro ponto que o Jorginho mencionou também nessa reunião foi o fato do Danilo ter vindo, que tem grandes jogadores, que isso ajuda demais outros jogadores a toparem o projeto do Flamengo. Entre Flamengo e Jorginho está tudo acertado, só que agora o Flamengo vai para cima mesmo, para cima entre aspas, foi o termo utilizado pelo dirigente do Flamengo, para dizer que agora eles vão com tudo tentar a contratação do Jorginho junto ao Arsenal. Entre Flamengo e Jorginho, ok. A questão é o Arsenal liberar agora. É muito difícil liberar agora. O Flamengo vai desistir dele se ele não vier nessa janela de transferência? Não, né? Mas o ideal é vir agora, até porque perdeu o Alcaraz, e o Pulgar é um jogador que a gente sabe que também não quer renovar o contrato dele com o Flamengo. Vai que também possa sair do Flamengo. Então, acho que o Flamengo está agindo de maneira extremamente correta nessa janela de transferência. Se o jogador não seria utilizado pelo técnico Felipe Luiz, não faz o menor sentido você manter um jogador e o jogador ir cada vez mais se desvalorizando. É o mesmo discurso que eu tenho com o Lohan, por exemplo, que para mim só vai se desvalorizar, até porque é um jogador que ficou claro ontem, contra o Sampaio Corrêa, que ele não será utilizado, ficará muito mais tempo no sub-20 do que propriamente no elenco profissional. Felipe, boa noite. João Pedro Fragoso, Jornal Globo. Parabéns pela vitória. Felipe, a gente sabe que você é um treinador sempre focado
no adversário da próxima partida, não gosta muito de falar à frente, mas eu queria te perguntar se você conseguiu assistir o jogo do Botafogo ontem. O que você está esperando desse duelo, taticamente, do jogo? Obrigado. Assisti o jogo do Botafogo e seguiu muito o que vinha fazendo ano passado, né? O time campeão da Libertadores, campeão brasileiro, perdeu alguns jogadores, mas se reforçou também. E o treinador que eu também conheço, joguei contra ele no Sub-20, que é um grande treinador, soube manter as ideias que vinham fazendo, não mexer muito e, claro, se torna um time muito poderoso, né? Então sabemos que vamos ter o adversário hoje nessa final com mais alto nível do Brasil, campeão dos dois torneios mais importantes que existe. Então vamos aí colocar à prova esse título e que vença o melhor, que seja um grande jogo. Queremos esse título, eles também, e que vença o melhor. Boa noite, Felipe. Léo José, do Coluna do Fla. O Danilo, mais cedo, quando foi perguntado sobre se ele tinha condição de jogo para essa partida de domingo, ele falou que sabia que estava com a condição física ainda não no auge, porém ele deixou na sua responsabilidade. Aí a pergunta o Danilo, ele está pronto para o jogo da Supercopa contra o Botafogo? Você vai colocar ele para jogar? E uma segunda rápida, o Juninho já é o segundo jogo dele pelo Flamengo. Como que você faz essa avaliação depois de 2 partidas do atacante? Sobre o Danilo, a escalação ela sai 1 hora antes do jogo, aí a gente vai ver se ele vai jogar ou não, ou vocês vão ver se ele vai jogar ou não, mas vai estar disponível para o jogo, sim. Vai estar disponível, treinou em todo esse período, está bem fisicamente, vinha jogando, um jogador importantíssimo, um jogador de altíssimo nível. Fez um esforço muito grande para vir pro Flamengo. O Flamengo também, mas ele também abriu mão de muita coisa para poder vir aqui realizar o sonho dele. E vai ter todo o apoio. Vamos precisar muito dele, não só do Danilo jogador, senão do Danilo líder, Danilo capitão, o Danilo que fala, que organiza, o Danilo que questiona. Esse cara que eu conheço, que eu conhecia como companheiro na seleção, que eu conheço como capitão da Juventus e que agora vem para o Flamengo e a potencializar ainda mais esses jogadores e colocar dúvida na cabeça do treinador e também pressão no Léo Ortiz e no Léo Pereira. E o outro, Juninho, né? O Juninho vem se adaptando, também ficou treinando separado, não treinando separado, mas ficou muitos dias negociando e treinando não tão bem lá no Azerbaijão, e agora pouco a pouco, com treinos e com ritmo de jogo, ele já vai encontrando a forma. Hoje já vimos alguns detalhes do Juninho, onde pode ver o letal que ele pode ser, né? Esse ataque ao espaço, essa velocidade que ele tem, esse poder ofensivo de sempre atacar o rebote, sempre estar dando opção para os companheiros e claro que vamos polir bastante ele ainda para ele poder se adaptar, porque não é fácil, são muitos anos fora e um jogador que vem para o Flamengo precisa desse período de adaptação, mas eu tenho certeza que vai ser rápido e nós vamos estar para ajudar ele também. Felipe, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Felipe, um assunto que foi pouco comentado essa semana, mas o Flamengo tem 24 horas a menos de descanso que o Botafogo por uma final, em que os dois têm praticamente teria que ter a mesma condição de jogo, mesma distância daqui para Belém, uma viagem longa. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O regulamento de competições da CBF recomenda 66 horas de descanso, o Flamengo vai ter 64. E se esse pouco tempo de descanso foi o que pesou na sua decisão em poupar praticamente um time inteiro para essa partida de hoje? A decisão foi por causa do jogo, né? Eu nem pensei que o Botafogo ia ter um dia mais de descanso, mas provavelmente se o jogo tivesse sido ontem, pode ser que eu tivesse tomado outras decisões em começar com o time, o time com jogadores aí que a maioria deles pode começar a final, teria começado hoje. Ontem no caso, né? Na quarta-feira. Mas não reclamo porque, claro, tivemos o final de semana para jogar e a semana para treinar. E os jogadores que jogaram hoje, temos 3 dias até o jogo. Então, com certeza, não vai ser a recuperação ideal, mas eu acredito que eles precisavam dos minutos para poder entrar na forma física, entendeu? Porque todo um planejamento de treinamento e tal, então também precisa dos minutos de jogo para eles ficarem de forma ótima para
para poder competir essa final. Eu acredito que o grupo se encontra amanhã de novo e vamos chegar no domingo de maneira ótima. Mas pode-se dizer que não sei por que foi feito isso, mas pode-se dizer que a minha decisão teria sido outra se tivesse sido o jogo ontem. Oi, Felipe, boa noite. Boa noite. Sérgio Lobo, TV Globo. Vou fazer 2 colocações, mas vou fazer as perguntas separadas. Uma você já até respondeu um pouquinho, que é sobre o Leiria, que é um técnico tão jovem quanto você. Vocês vão se enfrentar valendo a primeira taça, o primeiro troféu, né? Abrindo a temporada do futebol brasileiro. E no único jogo que vocês se enfrentaram, que foi pelo Brasileiro Sub-20 ano passado, foi na Gávea. O Flamengo venceu, comandado por você, por 2-1. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Vocês são 2 jovens, estão galgando aí, dirigindo 2 times extraordinários, né? Você no Flamengo, ele no Botafogo, campeoníssimo, tendo aí sido campeão da América. E se você conhece um pouquinho aí de como ele trabalha, como é que é o funcionamento de time dirigido por ele. Jogamos 2 jogos contra, né? No Carioca Sub-20 também. Só que no Carioca ele tinha acabado de assumir, ele estava há poucos dias no Sub-20 e nós nos enfrentamos 2 vezes. E uma ideia de jogo bem clara, ele também sabe a minha ideia, né? Obviamente a gente se enfrentou e nos estudamos, mas são daquele jogo do Sub-20, até agora são jogadores diferentes, são momentos diferentes para os 2. E que bom que são 2 treinadores jovens que estão aí abrindo espaço aí, né, nesse mercado tão complicado e tão competitivo como é os dos treinadores de futebol. Mas se vê uma ideia muito clara nos times dele, uma ideia que um cara que quer propor jogo sempre, quer ser dominante então esperamos que seja um grande espetáculo e que os verdadeiros protagonistas sejam os jogadores e mais ninguém. Okay? Aqui Felipe, boa noite. Marcos Martinho, do canal da QSRN. Eu queria um pouco mais da sua análise sobre a partida do Alcaraz, com um pouco mais de ênfase na questão do posicionamento e nos recortes do primeiro para o segundo tempo, né? Nós temos no primeiro tempo ele sendo a referência criativa do Flamengo, teoricamente, no meio campo, um pouco mais avançado. Com a presença do Arrascaeta no segundo, acaba que o posicionamento dele varia um pouco mais, participa um pouco mais do jogo vindo mais de trás. E na análise parcial da torcida, existe a possibilidade dele render mais, vindo mais de trás no meio campo do que um pouco mais avançado. Como você avalia esse contexto tático inserido no Alcaraz? Como eu falei, primeiro eu achei que ele fez o melhor jogo dele para mim aqui. Teve todo o timing do mundo de escolher as jogadas certas, dominou sempre certo, deu prioridade a não perder a bola, deu sequência nas jogadas, as bolas que vinham difíceis ele conseguia dominar e fazer ela boa para o próximo companheiro. Isso foi muito importante, porque eu lembro no ano passado, era um jogador que já dominava sempre acelerando e muitas vezes não monitorava bem o que estava atrás e acabava perdendo bola. Que, como eu repito, eu gosto que o jogador gire entre linhas, que ele domine mais, que existe um momento certo de fazer, né? E não todas as vezes. E a gente conversou e hoje ele teve muito bem, ele leu muito bem esse time, o momento de acelerar e o momento de não acelerar. Então eu gostei muito do jogo dele. Eu, treinador, não me importo pelo que os outros falam. Eu sei o que eu peço para ele, a função que ele tem que desempenhar no campo e se ele faz o que eu quero e a torcida não gosta, azar. Ele está fazendo o que eu quero e eu vou defender ele até o final. E hoje foi assim. Então, no primeiro tempo ele jogou assim, mais na meia esquerda, que é mais ou menos a função que ele jogava, que ele gosta de jogar, que é um 4-3-3, né? Ele jogando mais avançado como médio, só que a gente joga 4-4-2. Então ele só tem que, a única coisa é que ele tem que se converter em atacante em alguns momentos do jogo, e ele fez bem. No segundo tempo, já com a Arrascaeta, somamos mais um homem por dentro, tentamos abrir mais os laterais para ganhar mais um homem no ataque, que eu quero que meus laterais passem. E ele continuou bem, continuou dando sequência nas jogadas, continuou acelerando, teve chance de fazer gol, fez uma linda jogada, depois acabou sendo premiado com um gol de cabeça. Então, como eu falei, eu fiquei feliz com o jogo dele pela evolução que ele teve. Sabemos que podemos esperar muito mais dele pelo jogador, pelo talento que ele tem e pela intensidade que ele impõe no jogo. Então, a hora que ele começar a se sentir melhor, com mais confiança, com mais calma, eu tenho certeza que ele vai evoluir muito. Felipe, boa noite. Boa noite. Nos 2 gols que foram oriundos de bola parada, o que chamou a atenção é que no primeiro gol do Alacian já havia acontecido 2 tentativas do Luiz Araújo, também na cobrança curta
na primeira trave. E no segundo gol, uma articulação curta do lado esquerdo, com Arrascaeta e Luiz Araújo. Né? Até que ponto a importância dessas alternativas diante de um adversário que claramente tem uma proposta defensiva. E até, já fazendo uma projeção para a Supercopa do Brasil, como é que você entende que será o comportamento, ou você acredita que será o comportamento do Botafogo? Se você acredita que o Flamengo terá um pouco mais de espaço, o Botafogo vai tentar propor um pouco mais o jogo. Sobre a bola parada, obviamente que para fazer gol de bola parada, você tem que ter um grande batedor e bons cabeceadores, né? E a concentração total ali, e depois tem um adversário que defende bem. O Luiz é um excelente batedor de escanteio, de falta, e um cara que tem muita assistência, né? E ele fez essas jogadas e acabou saindo gol. No futebol, com o time fechado, você tem várias formas de fazer gol: chutando de fora da área, cruzando, triangulando, atacando o espaço, de escanteio, várias formas de fazer gol, e o escanteio é uma delas. Então, usamos todos os nossos recursos, acabou a bola entrando em jogadas de bola parada e acabamos vencendo o jogo assim. Então, também fiquei feliz pela concentração deles, né, que eles tiveram. Isso, segunda pergunta. Sobre se você acha que o Botafogo... O Botafogo. O Botafogo, claro, um rival com tanta qualidade, um adversário com tanta qualidade, obviamente que vão ter a bola em alguns momentos do jogo, vão ter mais a bola em alguns momentos do jogo, e nós vamos ficar alguns momentos sem a bola. Queremos pressionar sempre? Claro que sim, vamos tentar pressionar sempre, vamos tentar ser sempre com imposição, mas o adversário tem muita qualidade, sabendo disso, e nós vamos usar todas as nossas armas para poder ser dominantes do jogo e levar o jogo onde a gente quer, um terreno que a gente quer. Eles também vão pressionar a gente, eles também vão tentar ter a bola, e aí, o que eu falei antes, que vença o melhor, que os protagonistas sejam os jogadores, e que eles possam estar, os nossos, né, estejam num grande dia para poder conquistar esse título que é muito especial. Oi, Felipe, aqui, tudo bem? Parabéns pela vitória, David Sharp, do Antenados na Jogada. Vou fazer uma pergunta mais tática, porque você mesmo disse muito bem, o Flamengo tem muitas opções, não só em quantidade, mas também jogadores que fazem várias funções, né? E eu percebo que quando o Flamengo está com a bola saindo para o campo de ataque, tem os dois zagueiros, os dois volantes, e aí na frente, dependendo se tem os pontas, né? Depende se tem dois meias, os laterais acompanham ou na linha dos meias ou lá na frente, né? Na linha dos atacantes. Eu queria entender se você prefere exatamente jogar com dois meias ou prefere jogar como hoje, que jogou com os dois pontas. Como é que você prefere jogar, e se tem também a possibilidade do Danilo fazer uma trinca ali de zagueiro, sendo como líbero, sendo pela direita? Como é que você prefere? Como é que a sua preferência como é? Se você puder falar um pouco também do Lohan, que teve no banco hoje, não entrou. Só queria entender um pouco mais a tua pergunta, que foi boa. Você fala se eu prefiro jogar com dois meias ou dois pontas. E como eu joguei hoje? Só para Não, como você jogou hoje com os dois pontas, com o Matheus e com o Matheus Isso, Gonçalves. Tá, ok. Boa, não, tava lembrando, mas o Matheus jogou por dentro. É que o Matheus jogou por dentro, como meia, né? Achei que ele estava bem, mas não está tanto. Não, sim, não, o Matheus é ponta, realmente ele é ponta, mas ele jogou mais por dentro no jogo, só que ele estava sendo determinante por fora. Então eu optei por deixar ele aberto e tentar ocupar esse corredor com ele, com o Varela, né? E ele estava sendo determinante, e é mais por fora, onde ele tem mais esse 1 contra 1, e a gente estava dando tempo para ele conseguir desequilibrar. Eu acho que vai muito em função do que o adversário apresenta. Então, tem adversários que fecham mais por dentro e deixam você jogar mais por fora. Então, aí vão aparecer os pontas, ou até mesmo nossos meias caindo na ponta. E vão ter adversários que já tentam pressionar mais reto, vão tentar achar passes, vão deixar você achar passes entre linhas, onde também você tem menos tempo para jogar, que é no centro do campo. Então, vai tudo ir muito em função do adversário. O que eu não abro mão é da estrutura do nosso time. E respondendo já a tua pergunta, enlaçando ela, sobre o Danilo, né? Então, eu acredito que todo time que competitivo e que consegue brigar pelas competições tem que saber dominar dois sistemas. O Danilo pode jogar de zagueiro pela direita, pode jogar de zagueiro pela esquerda, pode jogar numa linha de 3, pela direita, pelo meio e pela esquerda. Então é um cara muito versátil, que nos vai dar muitas opções para essa zaga. E em algum momento,
Se o Wesley estiver na seleção brasileira e o Varela na Uruguaia, ele também vai poder fazer a lateral direita. Mas ele veio de zagueiro, e vamos usar ele como zagueiro, porque é como ele vem jogando os últimos anos, e estava sendo um dos melhores zagueiros da Europa. Então, nos dá muita variação tática, e eu vou muito em função do que o adversário me apresenta, da maneira que eles defendem para poder decidir os planos de jogo em cima disso. Não sei se respondi. E o Lohan... o Lohan é um jogador que, claro, talentosíssimo, foi meu jogador no Sub-20, já estava no profissional, desceu para ganhar minutos e precisa de minutos, precisa se desenvolver, precisa trabalhar, precisa entender mais o jogo, continuar trabalhando. O fato é recuperar a melhor forma dele, recuperar o Lohan que todo mundo viu e se encantou ano passado. Isso só vai fazer com trabalho, com paciência, e o futebol dele vai voltar. E a hora que ele começar outra vez a acabar com os treinos, a ser o melhor jogador dos treinos e começar a ser o melhor jogador aonde ele estiver, vai voltar a ter mais minutos e vai ser importante para a gente também. Okay? Muito talento, muito. Felipe aqui, Thiago Lima do GE. Felipe, parabéns pela vitória, mas eu queria pedir uma licença para você fazer uma pergunta off esse jogo, de uma especial que a gente está fazendo. Faz 5 anos que a regra das 5 substituições entrou em vigor por causa da pandemia. E aí eu queria te perguntar, qual que é a sua visão dessa regra, qual a sua visão, né, dessa avaliação dessa regra nesses 5 anos? E você já virou treinador já com essa regra em vigor, né? Mas o que você acha que isso mudou na vida dos treinadores? Eu acredito que favorece quem tem um elenco muito qualificado, né? Que você pode usar, fazer trocas e subir o nível de 5 jogadores ou pelo menos igualar o nível dos 5 jogadores. Eu, particularmente, sou um treinador que gosta de trocar pouco. Eu não gosto de fazer substituições. Por quê? E vou tentar explicar porque eu acredito muito que quando você joga 90 minutos, com todos os jogos 90, você se acostuma a jogar, o teu corpo se acostuma a isso. Você se adapta a essa situação. E depois de 90 minutos, acabam sendo poucos. E quando acaba o jogo, você fala, ainda dava para ter ido mais 30, que é o caso da prorrogação. E eu me senti assim durante muito tempo da minha carreira, até os 31, 32 anos, eu acabava o jogo e falava, poderia ter jogado mais 15, 20 minutos no mesmo nível tranquilamente, porque eu não saía do campo nunca. O lateral, o Simeone nunca me substituía, dificilmente ele me substituía. Depois dos 30 eu já comecei a ter mais dificuldade em chegar e manter um nível de intensidade aos 90 minutos. Então eu sou um treinador que gosta de trocar pouco, mas tento sempre ver o que está acontecendo no campo e às vezes fazer trocas para tentar melhorar aquilo que está acontecendo no campo. Mas vocês já viram em alguns jogos, já acabei com uma substituição ou 2 e não me importo. Né? Eu gostava de quando eram 3 substituições, porque você não desestruturava muito a equipe, entendeu? 5 substituições é bom porque você previne lesões, porque você melhora muitas coisas, mas ao mesmo tempo você desconfigura muitas vezes a equipe e não tem a mesma cara que começou, e são outros jogos, e aí vai muito da mão do treinador em acertar, né? Então fica um futebol mais dos treinadores. Mas está decidido, eu tô feliz com essa regra também, com o elenco que eu tenho na mão. Obviamente que sou privilegiado por poder botar 5 jogadores do banco. É oficial. O Flamengo decidiu emprestar Carlos Alcaraz para o Everton, da Inglaterra. O argentino, que foi a contratação mais cara da história do clube, está de saída e não joga mais pelo Mengão em 2025. Mas afinal, o que motivou essa decisão? O meia não teve chances suficientes ou realmente não encaixou no esquema tático? Vamos analisar todos os detalhes dessa negociação agora. Então já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui. O Flamengo fez certo ao liberar Alcaraz? Boto, diretor técnico do Flamengo, explicou a decisão de emprestar Alcaraz em um comunicado oficial. Segundo ele, a negociação foi feita porque o jogador não se encaixou no modelo de jogo da equipe. A decisão de negociar o Alcaraz foi tomada após uma análise detalhada, considerando tanto a visão da comissão técnica quanto os interesses do clube. Trata-se de um grande jogador, mas, dentro do modelo de jogo adotado, entendemos que ele teria poucas oportunidades para desempenhar seu melhor futebol. Ou seja, apesar de ter qualidade, Alcaraz não conseguiu espaço na equipe e a melhor solução foi liberá-lo para o futebol inglês. Mas será que essa foi a decisão certa? Para quem não lembra, Alcaraz chegou ao Flamengo em agosto de 2024 vindo do Southampton, da Inglaterra, e custou uma fortuna.
O Flamengo desembolsou 110,6 milhões de reais na compra do meia e ainda pagou mais 13 milhões de reais em comissão, totalizando um investimento de 123,6 milhões de reais. Com um valor tão alto, a torcida esperava que o argentino fosse uma peça fundamental no elenco, mas isso não aconteceu. Mesmo com algumas boas atuações, ele não conseguiu se firmar no time titular e agora retorna ao futebol europeu em busca de mais oportunidades. Mas como foi a passagem de Alcaraz pelo Mengão? Vamos aos números. 19 jogos disputados. 3 gols marcados. 2 assistências. O último jogo dele foi na vitória por 2-0 sobre o Sampaio Correia, pelo Campeonato Carioca. Inclusive, ele fez um dos gols, após cruzamento de Luiz Araújo. O técnico Felipe Luiz elogiou bastante a atuação do jogador, mas isso não foi suficiente para garantir sua permanência. Será que, com mais tempo e sequência, ele poderia ter rendido mais no Flamengo? Ou realmente foi um erro contratá-lo? Agora, muita gente se pergunta, o Flamengo está perdendo dinheiro nessa negociação? Não necessariamente. Vamos aos pontos positivos do empréstimo. Se Alcaraz atingir as metas estabelecidas no contrato, o Everton será obrigado a comprá-lo, garantindo um retorno financeiro para o Flamengo. O clube abre espaço no elenco e na folha salarial para possíveis novas contratações. Se o meia se destacar na Premier League, seu valor de mercado pode subir, gerando uma possível venda mais vantajosa no futuro. Ou seja, pode ser que essa saída, que parece uma perda agora, acabe trazendo um benefício financeiro e esportivo para o Flamengo a longo prazo. Com a saída do argentino, como fica o meio-campo do Mengão? Pulgar e De La Cruz devem seguir como os titulares da posição. Arrascaeta continua sendo a grande referência criativa do time. A diretoria pode apostar na base ou buscar um novo reforço no mercado para fortalecer o setor. O Flamengo tem um elenco forte e competitivo, mas será que a diretoria está satisfeita ou podemos ver novas movimentações em breve? E agora eu quero saber de vocês, nação. O Flamengo fez certo ao emprestar Alcaraz? Ele ainda teria espaço no time ou essa foi a melhor decisão para todas as partes? Deixe a sua opinião nos comentários. E claro, se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do Mengão. Aqui você fica sempre por dentro de tudo o que acontece no Flamengo.